Começa agora o programa Conversando com o Povo. Relatos da terra do Boqueirão, com Dr. Antônio Petronilo. Programa Conversando com o Povo. Destaques do programa. No programa de hoje. Bom dia, Conversando com o Povo. Nós estamos aqui para falar da história política do município de Parelhas ao longo de muitos anos, e ao meu lado se encontra Zezinho, filho de Bilala. Então, um é a extensão do outro, que fazem parte da história de Parelhas. Zezinho como vice-prefeito atual, como vereador várias vezes, filho de Bilala, também vereador muitas vezes. E eu estou aqui ao lado de Zezinho para pedir logo para falar sobre o seu pai. Como é que ele começou na política e como foi que ele se comportou ao longo do tempo. Dizia que ele era como se fosse um tanto de braúna, né? Era duro, tudo que ele queria ele fazia. Ainda mais, era uma pessoa que irreverente, e era uma pessoa que segurava a peteca, como se diz no jargão. Então, Zezinho, então, com você a palavra. Vice-prefeito Zezinho. Um bom dia, doutor Antônio, bom dia, ouvintes da programa Conversando com o Povo. Falar de papel é uma coisa singular, porque nós sabemos do posicionamento dele como político e sabemos também ele como cidadão. Então, ele, durante o período político, ele foi vereador por 4 mandatos. 2 deles não era remunerado, né? Ele só veio receber dinheiro como vereador nos 2 últimos mandatos. E com isso ele sempre prevaleceu a amizade, sempre trabalhou na política, apesar das dificuldades, mas ele nunca desistiu de trabalhar do lado do MDB naquele tempo. Ele iniciou no MDB e foi através da política que ele também se destacou, no qual ele foi um dos interlocutores para trazer justamente o senhor, doutor Antônio, para participar da política de Parelhas. Eu acredito que foi um ganho extraordinário, porque nós sabemos da conduta do senhor como político e sabemos também da importância do senhor em nosso meio. Então, meu pai, juntamente com outras lideranças como Besourinho, como Tilico e outras pessoas que articulavam a política dentro de Parelhas, teve esse privilégio de trazer o senhor aqui para Parelhas. Então, com isso, nos deixa muito gratificante, justamente por ter essas indicações e essa orientação para que o senhor pudesse seguir a política do nosso município. Então, eles ajudaram a escrever a história política do município de Parelhas e do Seridó, e realmente Bilala, Zé de Teto, Zé Clóvis, aquelas pessoas todas, né, eles enfrentavam juntos. Como era, Zezinho? Bem, então aquele tempo era muito difícil, né? Nós sabíamos que a perseguição persistia em nosso município. Eu, como criança, muitas vezes acompanhava a política do meu pai, principalmente no dia das eleições. E quando nós chegamos à fase de adolescência, né, nós vimos que nós éramos uma minoria esmagadora, né? A maioria aqui fazia da gente uma coisa singular mesmo, né? Então a gente não tinha aquela pluralidade de ter muito voto. Quero perguntar a você como é que está sendo agora, né? O tempo como era e como é que está sendo agora. Bem, doutor Antônio, eu tive 4 mandatos de vereador e estou no 2º mandato reeleito de vice-prefeito. Isso eu agradeço justamente ao partido que eu tenho e à coligação que foi constituída para que nós saíssemos vencedores nesses 2 últimos mandatos de vice-prefeito. E o que me enche de alegria, doutor, é porque nós estamos trabalhando aqui o nome de Alexandre, né? Assim como pré-candidato, que poderá ser o nosso candidato, porque da mesma maneira em que meu pai, né, cedeu a vaga dele para mim, eu acredito que o senhor e todo o PMDB, a coligação também está cedendo essa oportunidade para que nós possamos apresentar para ele o projeto do secretário de Assistência Social, Alexandre. Então, acredito que a política ela se faz nessa conduta, ela se faz somando, ela se faz, principalmente a honestidade, ela perdura acima de tudo, porque nós sabemos que a vida hoje é muito difícil, mas ainda existem pessoas que aquelas outras pessoas possam acreditar como político. Apesar de todas as dificuldades que passa a política a nível nacional, mas nós temos em Parelhas pessoas que trabalham com a política de honestidade, que possa progredir cada vez mais para o nosso município. Então, muito obrigado, Zezinho, muito obrigado por você existir, sua família, né? E todos aqueles que nós vamos conversar durante este programa. Programa Conversando com o Povo.
mais uma vez conversando com o povo, hoje sobre a história política passada de Parelhas, aqui ao lado de Bastilho de Birimba. Bastilho de Birimba, que é filho de seu Birimba, por sinal que é um dos primeiros caminhoneiros dessa terra. Então, a atividade de caminhoneiro, acho que foi uma atividade típica do Seridó, e Parelhas era a principal cidade relacionada com a atividade de caminhoneiro. Então, o caminhoneiro é uma pessoa que desperta nostalgia, né, saudade, né? Aquela história de viajar no caminhão, ir para longe, voltar, sofrer, andar no escuro, né, Bastilho? Então, me conta como era essa vida de caminhoneiro, né, debaixo do velho Birimba. Pois é, doutor Antônio, era uma vida muito sofrida na época, porque meu pai, como a gente tem registrado aqui, era o caminhoneiro mais antigo aqui da cidade. Para o senhor ter uma ideia, a carteira de motorista dele, o prontuário dele era 412 o número, onde só tinha 411 motoristas no estado todinho. Quer dizer, isso é uma história muito bonita, com muito sofrimento, mas era um sofrimento saudável, porque ele criou a família todinha, 11 filhos, e criou com um caminhão, e sem fugir também um pouco da realidade da política de nossa cidade. Ele foi vereador alguma vez? Ele gostava de política, Bastilho? Gostava de política, doutor Antônio. Ele foi vereador 4 mandatos aqui na história de Parelhas, na época de Bilala, na época de Geraldinho do Juazeiro, na época de Pedro Pereira. Então era uma política, e praticamente ele, Bilala, somente no partido do atual PMDB. Só tinha eles para defender o PMDB na cidade, doutor Antônio. Como era a história do vereador? O vereador, ele era sozinho ou tinha mais outro vereador do partido? Ou ele mudou de partido alguma vez, não? Não, mudar de partido, ele não mudou de partido, não. Tanto que na época, a outra coligação, o doutor Ulisses convidava ele para ser vereador, ele compadre, mas não saía do partido desde a época de Florencio Luciano, que ele seguia esse partido e honestamente morreu sendo PMDB. O partido dele ganhou a eleição alguma vez ou foi sempre perdendo? Não, nunca ganhou uma campanha, doutor Antônio. A alegria, para você ter uma ideia, a alegria dele foi tão grande quando o doutor Antônio entrou na política, que Geraldo Melo ganhou aquela eleição, que ele teve uma alegria tão grande que ele deu um infarto e veio a falecer de alegria. Então Bastilho é um pedaço vivo da história da política de Parelhas, porque vem de uma família também política, que é um orgulho nosso. Até porque pessoas trilham por um caminho da seriedade, trilham por um caminho da irredutibilidade, da democracia, enfim. Era um camarada que esteja bem ou esteja mal, né, sofrendo, né, sorrindo ou sofrendo, ele estava sempre do lado, né? Não saía não, para você ter uma ideia, como aqui não tinha eleitor suficiente para se fazer um comício, meu pai juntava 10, 15 bacural na época e saía num carro velho que a gente tinha para assistir um comício em Caicó, de Aloysio Alves, com Manuel Torre, assistir um comício em Caicó. Tá vendo que eles realmente, teve uma época que o povo dizia que em Parelhas o partido do velho Birimba dava para encher um Volkswagen, era essa história assim. Como é? É verdade, a gente, quando a Aloysio vinha pra cá e não tinha onde ficar aqui na cidade, eu era na casa do meu pai para fazer uma pequena reunião, ou na casa do seu Nicolau, ou em Bilala, procurar Bilala, que não tinha gente suficiente para fazer uma reunião, e a gente tinha que sair daqui para ir assistir um comício de Aloysio em Caicó ou em Jardim de Seridó, que Jardim de Seridó nessa tempo já era mais evoluído o partido do PMDB. Besourinho, ele também foi, mas era mais o pai dele, né? O Besourinho velho e Besourinho filho era também, né? Doutor Antônio, veja o seguinte, como a geração de meu pai, de Bilala, já estava cansada de tanto trabalhar, começou a juventude. Passou o Besourinho liderava o partido aqui como vereador, passou para doutor Antônio, que doutor Antônio segurou esse tempo todinho, que ainda segura essa bandeira, que vem Alexandre agora para dar continuidade ao trabalho. Os jovens, esse partido nosso vai, graças a Deus, vai sempre renovando de melhor a melhor. É o que eu estou esperando do nosso partido, jamais parar no tempo, porque se eu ver uma ideia, Tilico do outro lado do rio, que teve aquela coragem naquele tempo de enfrentar o PMDB com o sofrimento que Tilico tinha, mas morreu segurando a bandeira. Quer dizer, não foi em vão que Tilico fez por essa cidade, não foi em vão que Besourinho fez por essa cidade, não foi em vão que a velha guarda, como meu pai e muitos tiveram por essa cidade, que valeu a pena o que eles sofreram, porque sofreram muito, mas hoje onde eles estiverem, eles estão vendo que o fruto que ele plantou está dando fruto, a árvore que ele plantou está dando fruto agora.
Muito obrigado, Bastinho. Você é uma pessoa importantíssima na vida política desta cidade e na vida social também. Então, afinal de contas, a política é talvez a atividade que mais importante numa sociedade. Quando você tem bons políticos, você tem bons futuros, tem bons cidadãos, enfim, tem a sociedade crescendo e desenvolvendo. Pois bem, doutor, muito importante, porque quando o senhor assumiu a política em 86, que o senhor era família política, mas quando assumiu a política de Parelhas, não foi no intuito de se beneficiar, foi para essa cidade chegar ao ponto que ela está, uma cidade politizada, uma cidade que se destaca na região do Seridó, e eu acredito que na continuidade que nós vamos ter com Alexandre, que é pré-candidato pela coligação que aqui está, que esse trabalho venha continuar com a honestidade que vem até hoje, o que Parelhas se destaca no cenário estadual e federal. O senhor tem uma ideia, o trabalho que Alexandre vem desenvolvendo na secretaria qual ele faz parte de bem-estar, que a classe mais pobre da nossa cidade é a que é mais bem atendida. Quer dizer, isso é que é um trabalho que a gente não deve jogar fora o que plantou e que está sendo colhido agora. Então, esperamos que nosso trabalho, desde o tempo de meu pai, desde o tempo do Dr. Antônio, que ainda está na ativa, que vai passar para Alexandre e para outros que virão aí, que mantenha a nossa cidade no ritmo que ela vem. Não vamos entregar um trabalho tão bonito à toa, assim, ao léu, só para ver a nossa cidade de água abaixo. De forma alguma. Vamos continuar nesse trabalho de mãos dadas para continuarmos tudo melhor para Parelhas. Você falou em Alexandre. Alexandre hoje é secretário de Ação Social. A secretaria cresceu muito, está conseguindo. Como é, Alexandre? Como é que está sendo feito isso aí? Bom dia, ouvintes do programa Conversando com o Povo, aqui através da Rádio Rural. Bom dia, Bastinho. Bom dia a todos que estão conosco. Bom dia, doutor Antônio. E assim, a gente, doutor Antônio, tem realmente aprendi bastante com o senhor, né? O senhor sempre foi político e a gente esteve ali nos bastidores durante toda a vida. Quando estudou, procurou aprender um pouco acerca de gestão pública principalmente, e a gente sempre teve como exemplo as pessoas que fizeram parte da história, principalmente do nosso partido aqui no município. A gente está aqui com o Bastinho, filho de seu Birimba, que assim, tinha aqueles ideais, né, Bastinho, de fazer com que o município se desenvolvesse, trazer benfeitoria para cá, acabar com oligarquias, acabar com o voto de cabresto, acabar com algumas práticas que eram exercidas, que eram nocivas à população, eram nocivas à democracia, e graças àquela semente, àquela bandeira que era levantada em todo aquele período, a gente conseguiu fazer com que em um período, doutor Antônio, a gente conseguisse ganhar a eleição, e aos pouquinhos a gente foi semeando tudo isso. Hoje a gente aí na secretaria, na prefeitura, dando a nossa colaboração, a partir de todo esse conhecimento, de toda essa responsabilidade que é alçada sobre nossas costas, a gente tenta triar, buscar os caminhos para que os recursos venham. Tipo, na Secretaria de Assistência a gente trabalha por produção. Tipo, a gente quando chegou procurou identificar algumas coisas que a gente poderia melhorar. Já havia uma boa gestão, lá passou o Zezinho, que é o nosso vice-prefeito, passou Lourdinha, passou Mauricé, vários outros secretários que foram importantes para o nosso município, e foi uma dificuldade, porque a gente, em cima do que já existia, que já funcionava bem, a gente teve que tentar fazer, Bastinho, com que se inovasse ainda mais, se modernizasse ainda mais, e com isso a gente conseguisse fazer com que a secretaria avançasse um pouco. E a gente identificou o que ainda podia melhorar, foi a Brasília várias vezes, no setor de habitação, no setor do próprio Bolsa Família, enfim, de todos os programas que são vinculados à Secretaria de Assistência, e conseguimos fazer com que muitas coisas melhorassem, mas temos muito a fazer ainda, e essa é a nossa luta aí nessa batalha, que é a responsabilidade que foi passada pelos antigos de nosso partido, e a gente tem essa obrigação de fazer com que a coisa continue e segurar essa bandeira, meu amigo Bastinho. Agradeço a Bastinho de Birimba, sua família aqui presente, e dizer-lhes que estamos felizes e pessoas amigas da sua família, e ainda mais de sermos pessoas de mãos dadas ao longo de todo esse tempo. Muito obrigado, Bastinho, muito obrigado extensivo a você e sua família, o velho Birimba que está no céu. Foi bem, doutor Antônio. Eu quem agradeço a presença de vocês aqui. Minha casa e minha família continuam de portas abertas para receber o doutor Antônio. Não é à toa que nossa cidade é um destaque a nível nacional. Então, foi com essa semente de sofrimento nas antigas que passou para a responsabilidade do senhor, que se Deus quiser vai passar para a responsabilidade de Alexandre, e a família de Birimba continua presente de todas as formas que o senhor pensar. Você está ouvindo o programa Conversando com o Povo. Mais uma vez, conversando com o povo, estou aqui na casa de Pedro Alves. Pedro Alves é um cidadão aqui parelhense
e que trabalha numa instituição que ainda é uma reserva moral neste país, os Correios. Os Correios, desde que o Brasil é Brasil, desde que o Rio Amazonas não existia transporte, o Correio já transportava por lá. Então, Pedro é uma pessoa parelhense que foi uma pessoa também importante dentro dos Correios, trabalhou em todo o estado do Rio Grande do Norte, mas sempre com a ideia de vir morar em Parelhas. De tanto ele andar por tudo quanto é lugar, e prestigiando e dando sua contribuição com relação ao Correio, então ele terminou vindo morar em Parelhas, e eu estou aqui ao seu lado para ele contar a sua história, como aconteceu. Por que foi que você veio morar em Parelhas, Pedro? Olha, eu acreditava muito em Parelhas, sempre era meu sonho, né? Primeiro porque minha família é daqui. E eu, quando morava fora, eu nunca passei um mês sem minha Parelha. Mesmo morando em Mossoró, morava em Natal, eu sempre visitava Parelha. Agora, a minha tristeza grande de Parelha era quando eu chegava aqui, era pendente demais nas ruas, pessoas, crianças. Isso me deixava muito triste. E isso na década de 70 para 80, e de lá para cá a gente viu que esse pessoal praticamente não existe mais. Eu acho que foi uma evolução muito grande para Parelha, e a gente, não só isso, mas a cidade cresceu bastante. Eu não tenho estatisticamente, mas visualmente a gente vê que a cidade talvez seja uma das que cresceu mais no Seridó, ou até no Rio Grande do Norte, porque a gente vê onde era mata, hoje é conjuntos, né? Isso é que faz com que a gente acredite na cidade. Ô Pedro, essa questão do Correio, né? A gente sabe que as instituições nos últimos anos elas passaram a ser corrompidas. E o Correio tem uma história belíssima, né? Então, qual é o seu depoimento com relação à instituição que você trabalhou, você tanto amou, né? Você se orgulhou também muito tempo, né? Me conta o que é que você acha da sua instituição. Olha, foram 35 anos de trabalho. O Correio é uma instituição acho que é a empresa de maior credibilidade no país, e isso fez com que a gente se orgulhe de fazer parte dessa empresa. Onde tem uma igreja no Brasil tem um Correio. Todas as cidades é atendidas pelos Correios. Então eu fico orgulhoso de ter participado dessa empresa. Quero agradecer a você, Pedro. Quando eu era prefeito, você, com seu prestígio dentro do Correio, fez com que o Correio viesse até a nossa zona rural. Então quero lhe agradecer que você fez com que o Correio tivesse um posto na Cobra, no Juazeiro, na Cachoeira, né? Então eu quero lhe agradecer, e na Barra, que era o lugar mais distante. Então eu lhe agradeço de todo o coração. Como foi que você conseguiu essas coisas? Olha, eu trabalhava na gerência de operações e surgiu uma parceria na época entre Prefeitura e Correio. E eu, como sendo de Parelha, me interessei a necessidade que existia na Cobra, no Juazeiro, na Cachoeira, na Barra, que o pessoal vinha pegar a correspondência aqui na agência. E isso a gente intermediou e conseguimos instalar esses postos, que era uma parceria entre a Prefeitura e o Correio. E acho que deu muito certo até hoje. Até hoje permanece. Todos os postos que foram abertos aqui permanecem abertos. Isso é sinal de que a Prefeitura contribuiu bastante para a continuidade desse projeto. Eu quero agradecer, principalmente pelo empenho do senhor aqui, um homem trabalhador, que a gente sabe que eu não me canto em dizer, passa às vezes de 4h30 da manhã, o senhor já tem chegado no escritório para trabalhar, e isso orgulha demais, e ver a honestidade do senhor, isso faz com que a gente fique orgulhoso de ter um cidadão como o senhor nessa cidade. Muito obrigado, Pedro. Deus ilumina você e sua família, né? E muito obrigado por você existir, e Parelhas agradece a você também pelos serviços prestados. Conversando com o povo, mais uma vez, aqui na casa do senhor Chico Bernardo. Chico Bernardo é uma pessoa histórica, né, do município de Parelhas, trabalha como pedreiro há muitos anos, né, e ele tem muita coisa para dizer sobre a história, como é que a cidade de Parelhas era, como é que foi que aconteceu ao longo desse tempo, e vai falar sobre a sua vida em relação a essas coisas que acontecem na política de Parelhas. Chico Bernardo, muito prazer conversar com você. Bom dia. É verdade, porque no tempo que a gente trabalhava aqui, que era no tempo do Marajá, como eu estava dizendo agora, o cara tinha um vigia na porta, né? Para a gente entrar, tinha que ter um vigia para saber o que era que o cara queria, para falar com os homens, era meio difícil. Aí depois que a Vossa Excelência chegou, né? Mudou muito, né? Pelo menos em criança, na saúde, na educação, foi bom demais, né? Para mim, mudou 100%. E eu penso em prosseguir toda a vida, né? Aqui a gente vivia numa situação, mesmo sair daqui para Parelhas, de Parelhas para Caicó, em cima de carga de caminhão para doar sangue uma pessoa para morrer de lá, aqui não existia isso aqui, era tudo difícil.
E a educação, como era e como é? Hoje não se fala nem de educação, porque hoje é um estouro, né? A educação hoje, né? A educação, como eu expliquei a você, a educação e na saúde é um estouro. Agradeço, abaixo de Deus, o senhor, né? Eu achei que você é uma pessoa muito positiva e é uma pessoa pura, é uma pessoa que sai pela boca que você está dentro da sua mente e dentro do seu coração. Então você ama Parelhas, né? Amo Parelhas. Então você está feliz em viver na Parelhas de hoje com relação ao de antigamente? Estou feliz demais, isso é verdade. Fiquei feliz demais por conta disso, né? Aquele menino, Francisco, trabalhou muito, né? Mas aqui foi muito bom, né? Mudou tudo. E Deus prossiga desse jeito, né? Até o fim. Quanto é que valia a sua casa antigamente e quanto é que ela vale hoje? Ou você acha que foi alguma coisa relacionada? Antigamente eu não tinha casa não, para morar não. Isso aí é verdade. Morava na casa dos outros, o cara dizia, me dê a chave da casa, precisa. As galinhas já ficavam com os pezinhos assim para amarrar e entrar na pausada. Né? É verdade, tempo da ditadura. Era. Hoje eu tenho. Então, muito obrigado por você ter participado desse trabalho, que foi uma coisa extremamente bonita. Com todo prazer. Às vezes, precisar de mim, eu sou suas ordens. Muito obrigado, Chico de Bernardo. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado por me receber na sua casa e obrigado você e sua família todos. Continuando o programa Conversando com o Povo, eu estou aqui na casa de João Flávio. Então, João Flávio foi morador de seu Florencio Luciano, que tem uma história muito bonita com relação ao pessoal do PMDB antigo. Na verdade, era o MDB antigamente. Então, Flávio, você que conviveu com seu pai, você participou da polícia, seu pai fundou o diretório também aqui em Parelhas, não foi do MDB, não foi? Então, me conta aí a história, como foi? Porque meu pai morava na Terrota, o seu Florencio era um chefe político, no caso. Quando foi para lançar o MDB, foi fundar o diretório aqui. Aí papai, como era morador dele, entrou não sei qual era a posição dele no diretório. Eu sei que ele era um dos membros do diretório. Eu sei que era papai, Paperó, seu Geraldo Neri, seu Geraldo Zacarias, mais um bocado deles. Aí foi que começou esse moído de política aqui, a renda era pouquinho, só tinha 60 votos, por aí ele chamava um partidinho de 60 votos. E era mesmo, não tinha mais. Aí foi que o meu Deus assim, o cara tentava com um cachorro com medo de foguetão, porque tudo para todo canto que eles ameaçavam, acaba corria para ali. Seu Florencio foi desprestigiando, até que saiu da política e ficou. Aí foi quando surgiu o senhor. E Deus mandou o senhor pra cá, aí foi bom. Mas no tempo antigo mesmo, no tempo de papai, no tempo de Paperó, no tempo de Bilala também foi desse tempo, aí o coco era seco. Seu pai chegou a fundar o diretório e os camaradas deixaram ele fundar esse diretório, Flávio? Mas como foi a história mesmo? Que o pessoal foi lá para ele assinar na marca, como foi a história? Não, porque o papai assinou no diretório, era filiado e assinaram dentro do diretório. Tinha papai e mais dois camaradas da Vai Serrota. Ainda não sabe era o pagamento dos trabalhadores. Era gente demais lá e tal. Aí chegaram lá, doutor Lício e doutor Sinésio, atrás de fazer a assinatura para fazer a baixa assinada para mandar para Brasília para sair a aposentadoria dos velhos, naquela época. Só que ele tinha 50 pessoas, só assinou 3. Quem eram os 3? Papai e os 2, que eram do diretório. Aí eu disse, rapaz, tem um negócio errado aqui. Por que só vocês 3 assinam e mais ninguém? Aí tava, não, mas é porque ele é um homem de bem, diga homem de bem, mas tá levando o seu no canto da cerca, que só tá assinando vocês 3. Aí foi, papai foi descobrir, eu disse, não assinava mais, foi uma moída danada, mas enfim, deu dando certo depois. Era para derrubar o diretório, porque ele fazia um documento, mandando para a Justiça Eleitoral, a comissão dela, que eu era muito menino nesse tempo, para dizer que rapaz tinha sido forçado a assinar pro seu Florencio para assinar porque era morador. Mas na realidade não foi assim, é porque eles queriam tirar da jogada, né? Queria acabar com o diretório, né? E acabaram ou não? Não, acabaram não, porque faltava bem pouquinho tempo para vencer o prazo. Nesse meio tempo, na confusão, não deu tempo o documento chegar lá, que você Florencio mudou a não sei com quem, derrubaram para lá e o diretório saiu. Pois bem. Era do diretório também, seu Esperito Bezerra também era, o diretório era Geraldo Neri, Geraldo Aquino, Paperó, Henrique era candidato a deputado, bem novinho, era deputado, primeiro mandato dele. Aí veio uma reunião ali em Santo Esperito Bezerra, morava ali naquela rua, onde é a loja de rico hoje, mas no bequinho ali. Aí foi papai, Paperó, um bocado, seu Esperito mandou chamar, foi tudo, e eu fui também. Nesse meu tempo, Henrique tava com um negócio de umas bolsas, aí eu fui contar a história aí. Rapaz, ele tá vendo isso, ele disse, rapaz, pronto. Como é o nome da sua namorada? Eu disse, ele só vou mandar 2, uma pra você e outra pra sua irmã. E vai chegar primeiro do que tudo, e chegou mesmo, quando foi com uns 8 dias, chegou. Aí, graças a Deus, deu certo, até hoje tá aí. É uma coisa curiosa, né? Isso faz parte da história, a história é assim, e a gente tem que olhar para a história como ela aconteceu para a gente se basear com relação ao futuro, né? Então a bolsa de estudo naquele tempo era pessoas privilegiadas que recebiam uma bolsa, né? Que dependendo da linha política, né? E saber que hoje a educação está diferente, né? E que o cidadão hoje tem direito à escola, que seja preto, que seja branco, que seja bacurau, que seja bicudo. Então é uma coisa bonita que está acontecendo
acontecendo hoje, mas antigamente a quantidade de recursos para estudar era tão pouco, né, que só vinha pingado de forma que vinha pessoas privilegiadas. Mas muito obrigado, Flávio, por você ter nos recebido em sua casa, fica muito feliz. Afinal de contas, você é um pedaço vivo da história do PMDB de Parelhas, e isso, se Deus quiser, quando eu me aposentar, eu quero fazer um livro, e essas historinhas vão fazer parte dessa história. Muito obrigado, amigo. Deus ilumine você, cara. Programa Conversando com o Povo. Mais uma vez conversando com o povo, desta vez na casa de Jean Rosângela, filha de Geraldo Aquino. Então é uma honra muito, muito grande estar no meio dessa família, porque essa família que está ao meu lado aqui é um pedaço vivo da história do município de Parelhas, seja na educação ou seja na política. Haja visto, Rosângela, Jean, seus pais fizeram parte da história política de Parelhas, tiveram seus problemas, suas angústias e seus sofrimentos, e vocês foram pessoas que resistiram duramente a tudo que aconteceu, todas as adversidades que aconteciam, vocês enfrentaram. Bom dia a todos. Doutor Antônio, muito obrigada por ter nos escolhido. A gente precisa, às vezes, para que as pessoas conheçam o começo dessa história, que mudou Parelhas, que mudou a política em Parelhas, Meu pai sempre foi uma pessoa que se envolveu, querendo ou não, ele se envolveu com a política, porque era amigo dos políticos mais antigos de Parelhas, porque procurava ajudar, e quando ele viu que não dava certo aquele procedimento, ele não concordava com muita coisa que acontecia, então ele resolveu mudar. Ele resolveu mudar e disse assim, olha, vou me juntar com pessoas aqui de Parelhas que possam me ajudar a mudar isso. E assim eles foram caminhando, até que surgiu em 76 a candidatura, escolheram ele, fundaram um partido. Primeiro eles depois se filiaram ao partido, na época não era PMDB, era MDB. Em 1976 resolveram que ele seria o candidato a prefeito. E quantas vezes eu ouvi o meu pai dizer dentro de casa, eu não vou ganhar, mas eu vou mudar esta cidade. Eu achei meu pai muito digno, porque assim, ele sabia de muitas coisas erradas que, se fosse eu tinha vontade de dizer assim, papai, diga isso que o senhor sabe. Ele dizia, não, eu não quero mudar Parelhas por aí, eu quero me candidatar, sabendo que eu não vou ganhar, mas eu quero me candidatar para mudar Parelhas um dia. Chegou um grande amigo dele, era do outro lado, vamos dizer assim, e disse assim, Geraldo, você não vai ter 1000 votos. Ele disse, eu tenho. Ele disse, eu aposto com você como você não tem. Ele disse, apostou. A gente conseguiu mais do que eu esperava, porque eu esperava 1000 e um quebradinho, que eu queria também ganhar a aposta do meu amigo. Mas eu consegui mais do que eu esperava. 1.500 votos para ele na época, foi assim uma vitória. Hoje, eu acho que ele está muito feliz onde ele está, porque ele viu a mudança de Parelhas. Ele até um dia disse assim, a última vez que doutor Antônio se candidatou, ele disse assim, se meu amigo Paperó fosse vivo, para ver mais uma vitória nossa. Vamos continuar lutando por essa liberdade que nós conseguimos. É um momento de emoção na família aqui, E eu vou passar aqui o microfone para Alexandre, para ele observar esses fatos que a gente acaba de escutar, emocionantes, que vai ficar gravado, vai fazer parte da história, Com certeza, se Deus quiser. Pessoal aqui da família, seu Geraldo, a gente agradece bastante, fica muito feliz, doutor Antônio, porque assim, nós passamos hoje na casa de várias famílias, não tivemos como passar na casa de todas as famílias que fizeram parte dessa história, dessa semente que foi plantada por esse grupo de amigos naquela época, Jean, E assim, a gente vê que eles acreditaram naquela época e que foi plantada uma semente.
a semente dessa visão dos homens de bem, de buscar fazer com que o coletivo imperasse, que os interesses pessoais fossem deixados de lado. Parabéns a vocês, muito obrigado, que Deus nos ilumine e que continue fazendo com que os homens de Parelhas tenham essa visão para que nossa Parelhas continue cada vez melhor. Encerrando o programa, quero em primeiro lugar parabenizar todas as pessoas que foram entrevistadas, agradecer por ter nos recebido em suas casas e pedir desculpa também àqueles que gostariam de estar presentes e não conseguimos também, porque são muitos. Então, agradecer também a todos os ouvintes e dizer-lhes que nós estamos vivendo um momento maravilhoso da nossa vida pública. A nossa vida política, a nossa democracia está amadurecida. Então, muito obrigado a todos. Você ouviu o programa Conversando com o Povo. Um bom dia a todos e até o próximo sábado.